Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Esse louvor é lindo, não é? Outra vez que eu ouvo isso daí, eu choro. Porque vai chegar esse dia, não é? Quem acredita nisso? Eu creio. Aleluia. Você que trouxe a Bíblia, não abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo de número 16. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Mateus, capítulo de número 28, no versículo 16, diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glórias a Deus. Eu quero ler mais um versículo apenas, irmãos, que está no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, o versículo de número 22, Gênesis capítulo 6, o versículo de número 22, que diz assim: Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia poder estar aqui na tua casa. É mais um dia, Senhor Deus, que estamos aqui, ó Pai, ó Deus, com o nosso coração quebrantado. Desde o início, Senhor, o Senhor já tem falado aos nossos corações. Tem, Senhor Deus, ó Deus querido, com direção do Teu Espírito, Pai, falado, Senhor Deus, no profundo. Eu creio, meu Deus, que continuará falando. Ó Deus querido e santo, abençoa, Senhor Deus, esta palavra. Que essa palavra encontre aqui hoje corações, ó Pai, quebrantados, contritos, Senhor, corações desejosos de ouvir, ó Pai, a Tua voz. Meu Deus querido e santo, edifica a Tua igreja. É o que eu lhe peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos queridos, você que está ligado aí no culto, você vai ver que Deus, Ele falando uma direção, né, irmãos? E com certeza essa palavra também não vai fugir daquilo que Deus já tem falado durante esse culto. Irmãos, nós vemos aqui no momento da ressurreição, capítulo 28 de Mateus, ele fala da ressurreição de Jesus. Ele fala que ali, no primeiro dia da semana, no domingo, vai Marta, Maria Madalena e a outra Maria vão ao sepulcro. E diz a palavra de Deus que houve ali um grande terremoto, e o anjo do Senhor desceu e chegou, moveu aquela pedra que estava ali na entrada do sepulcro e ficou assentado assim sobre a pedra. E a Bíblia diz, irmãos, que os soldados, a guarda que estava fazendo ali a segurança, ou guardando o sepulcro de Jesus, eles ficaram como mortos.
ali diante daquela visão e daquilo que aconteceu. Mas o anjo se dirige àquelas mulheres e diz assim para ela: olha, não temam, Jesus ele já ressuscitou. Agora vá, envia uma mensagem aos seus discípulos e fala para eles irem a Galileia, porque lá ele vai encontrá-los. E aquelas mulheres então, elas estão atônitas e vão ali, saem correndo em direção aos discípulos. De repente elas escutam uma voz dizendo assim: salve! E elas se aproximando, viram que era Jesus, se prostraram aos seus pés, adoraram. E Jesus disse: olha, vai lá. Mais uma vez Jesus confirma a palavra do anjo: vai lá e fala para os meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois lá eles me verão. Irmãos, olha que interessante, né? Jesus ele ali fala para aquelas mulheres um recado aos seus discípulos. E algo importante que Jesus gostaria de falar para os seus discípulos, não só aparecer para ele, mas tinha algo muito importante. A Bíblia diz então, irmãos, que aqueles guardas que estavam ali e ficaram como mortos no momento que aconteceu aquilo ali, que o anjo apareceu, moveu aquela pedra, eles chegam até os principais sacerdotes ali da cidade e falam: olha, aconteceu isso e isso. E os principais sacerdotes, eles falaram algo para aqueles homens. Eles falaram assim: olha, vamos te dar muito dinheiro, viu? Mas a gente quer que vocês vão e espalhem por aí que vocês estavam lá guardando, mas os discípulos de Jesus vieram de madrugada e roubaram o corpo dele. Espalhem isso para todos. E eles pegaram dinheiro. E olha que a Bíblia diz: e eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Então eles foram aconselhados ali, por meio até de pagamento, irmãos, a inventar uma mentira, que Jesus não havia ressuscitado nada, que aquilo não tinha acontecido, que foram os discípulos de Jesus que foram lá, roubaram o corpo para depois ficar falando que Jesus havia ressuscitado. Mas agora, irmãos, Jesus já ressurreto, ele vai ali na Galileia, onde os discípulos se caminham para lá, e ele encontra os discípulos, e tem algo, como eu disse, importante para falar. A Bíblia diz assim, que ele, chegando Jesus, ele falou-lhes dizendo: eis que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quanto poder foi dado? Um pouco de poder? Não, todo o poder, irmãos, está na mão do Senhor. Por isso ele dá uma recomendação: ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas essas coisas que vos tenho mandado. E certamente eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora nós vemos Jesus dando uma recomendação aos seus discípulos, para que eles fossem, anunciassem o Evangelho, fizessem discípulos, ensinassem aqueles discípulos, batizassem, e que ele estaria com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Essa era uma palavra, essa era a verdade. E Deus me chamou a atenção nesse texto a respeito de uma coisa, que por mais que aqueles homens foram pagos e talvez de forma convincente espalharam a notícia que Jesus não havia ressuscitado, que os discípulos foram lá e roubaram o corpo dele para fazer de conta que ele havia ressuscitado, como era uma mentira, não prevaleceu. Mas o Evangelho de Cristo, que é uma verdade, passou os séculos, os milênios, e chega agora, e nós estamos ouvindo falar a respeito da verdade, daquilo que realmente aconteceu.
Você está entendendo uma coisa, irmãos? Não é à toa que hoje nós estamos aqui 2000 e tantos anos depois. Porque a verdade do Senhor, ela prevaleceu durante todo esse tempo. A mentira que foi criada ali foi esquecida, mas a verdade prevaleceu. Você está entendendo? Nós estamos diante do Evangelho que é verdadeiro. Nós estamos diante do Evangelho que salva. É por isso que Jesus tinha algo muito importante para recomendar para os seus discípulos. Ele falou assim: todo o poder me foi dado. Agora vocês vão e fazei discípulos de todos os povos. Fazei discípulos, irmãos, vai além do que só falar o Evangelho. Fazer discípulo é tornar alguém seguidor de uma doutrina, de alguém. Jesus, ele andou com aqueles 12 homens, por 3 anos e meio. E todo dia tem um ensinamento de Jesus. Jesus ensinava. Jesus demonstrava através das suas atitudes. Jesus, ele operava milagres, maravilhas diante daqueles homens. Aqueles homens ficaram 3 anos e meio ali, sendo discipulados por Jesus. Agora, o Senhor, ele ressuscita e vai subir aos céus. Mas ele deixa uma missão para que os seus discípulos fizessem, que era ir e continuar aquilo que ele começou a fazer. Aqueles 12 homens, como o Bruno já abriu aqui o culto falando, eram 12 homens, ficou ali 11, depois escolheram mais um, e eles continuaram a falar do Evangelho. Depois do dia de Pentecostes, agora cheios do Espírito Santo, mas a igreja foi crescendo, os afazeres foram aumentando, as coisas, os problemas foram aumentando, eles tiveram que escolher mais homens para ajudar naquilo, e depois desses homens passaram, outros foram levantados, outra geração veio, outra geração passou, mais uma novamente, e aquela verdade foi passando de geração em geração, mas ainda nós estamos embaixo de uma palavra, embaixo de uma ordem do Senhor Jesus, que é de anunciar o Evangelho. Hoje compete a nós, a igreja do Senhor está falando de Jesus Cristo, está fazendo novos discípulos. Eu fico feliz aqui quando as crianças vêm, irmão, meu coração palpita. Sabe por quê? Porque hoje muitos já falam que Jesus não vai voltar mais, que as coisas parecem que cada dia que passa estão ficando mais terrenas. Jesus não vai mais voltar. Muitos cristãos que acreditaram hoje deixaram de acreditar. Mas tem uma geração nova que está cantando: Jesus vai voltar. E um dia nós não estaremos mais aqui se o Senhor não voltar, e essa geração vai continuar fazendo aquilo que o Senhor ordenou lá atrás. Por quê? Porque não estamos sozinhos, viu? Aleluia. Assim como ele andava com os discípulos, é promessa do Senhor: eu estarei convosco todos os dias. Aleluia. Fazei discípulos de todos os povos, aonde for, irmãos. Interessante, irmãos, que a gente pega, muitas pessoas pegam as passagens e tentam ali falar de missionários, e acham que aquele que fala missão, faz missão, é só o missionário que vai em outro país, em outro estado, em outras culturas. Mas Deus, o Senhor Jesus aqui, ele está sendo bem aqui claro quando ele fala: vão vocês,
Vocês vão comer assim. Então vão vocês. E façam discípulos de todos os povos. Da onde? Não tem que escolher. Por que a gente faz parte desses que estão embaixo dessa promessa? Sabe por quê, irmão? Porque eu e você, quando a gente chega até Jesus, a gente sabe pouca coisa, mas quando a gente começa a andar nos caminhos de Deus e deixa Deus trabalhar no nosso coração, Deus começa a mudar algumas coisas que vão nos tornando discípulos, seguidores de Cristo, não de homens, não de denominações, mas de Cristo. Aí, irmãos, quando a gente entende isso, onde a gente vai, a gente tem uma palavra. Encontra com a gente, tem uma palavra. A gente está trabalhando, tem uma palavra. A gente está lá no vizinho, tem uma palavra. A gente está na escola, a gente está na família, tem uma palavra. Por quê? Porque Jesus, ele assim nos ordenou: fazer discípulos, anuncie o Evangelho. Pastor, não tem muito entendimento, então é importante que você tenha esse entendimento para poder falar. Ah, pastor? Olha aqui, fazei discípulos, ensinando-os a obedecer tudo isso. Sabe por quê, irmãos? Presta bem atenção no que eu vou falar. Não adianta eu ter um conhecimento e não obedecer. Muitos hoje querem justamente ter conhecimento, mas é obediência. O discípulo é aquele que obedece, não é aquele que só sabe. Saber até o Evangelho, muitos sabem, mas quem obedece? Este sim. Jesus, certa vez, ele falou assim: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que Jesus estava falando? Quando a palavra de Cristo está na nossa vida, a gente caminha por ela, a gente é direcionado por ela, a gente anda em obediência ao Senhor. Você está entendendo, irmãos? Fazer discípulo. Então, a cada um de nós cabe a falar um pouco do Evangelho, aonde a gente estiver. Muitas das vezes com testemunho de vida, mas com palavras. Tem pessoas que necessitam ouvir, outras conhecer a Jesus. Importante coisa irmãos, a gente se atentar para isso. Por quê? Porque o Senhor, Ele coloca pessoas do nosso lado para que eu e você possa estar sendo usadas. Que a gente possa falar: olha, Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Jesus, Ele pode mudar a sua história. Quando o Senhor fala assim: ide por todos os povos, não escolha pessoas para falar de Jesus. Até porque, irmãos, eu creio uma coisa, que Deus é um Deus de propósito, e muitas das vezes coloca pessoas do nosso lado que talvez a gente não queira que ele seja salvo na nossa natureza humana. Mas Jesus, Ele quer transformar, Ele pode transformar, e Ele quer usar a nossa vida para fazer com que essa pessoa muitas das vezes chegue para a igreja, conheça Jesus e depois se torne discípulo. Seja edificado, seja ensinado na palavra. É isso. Isso é um trabalho da igreja. A igreja hoje tem essa função. Quando Jesus ele diz assim: ensinando-os a obedecer a todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Nada mais Jesus está falando.
falando: olha, eu ensinei algumas coisas a você, mas vocês precisam fazer com que essas pessoas que estão sendo ali, recebendo o Evangelho, comecem a obedecer.